Olá, esse é o Turca Crochê. Hoje a gente vai fazer no aumente um ponto. Não, você não está no canal errado. A gente vai fazer fio de malha, mas a gente vai fazer o ponto baixo centrado, que pode ser útil também no seu crochê, independente se você está usando fio de malha ou qualquer outro fio, ok? Ele é muito bom para o fio de malha porque ele dá essa aparência mais uniforme, mais fechadinha no ponto e mais alinhada. E aí eu reuni nessa aula informações de muitas aulas que eu assisti, de muitas tentativas que eu fiz, de muito desmanche faz e consegui chegar nesse resultado. Eu vou passar ele já masticadinho, prontinho para vocês. Aqui também você vai aprender a fazer esse fundo fechadinho, mais perfeitinho assim, para não ficar nem afunilando, nem abrindo. Ele tá retinho, tá vendo as laterais? Estão retinhas. O acabamento de cima também. E essas quinas que ficam mais demarcadas, porque a gente tende a fazer do mesmo jeito que a gente faz o cachepô redondo. E aqui tem uma técnica para você demarcar mais essas quinas e elas ficarem assim. Vamos lá, vamos para a lista de materiais e para nossa aula. O material que eu vou usar aqui é o fio da Polvo Atelier. Eu gosto mais desse de 23 centímetros. Ela faz também de 33 centímetros, que também vai dar super certo com essa base, ok? É bom, ó, de pegar, porque já vem com a pontinha pra fora. A base acrílica eu também adquiri lá na Polvo Atelier. Ela é de 7 por 7 centímetros. A agulha que eu tô usando aqui é a 5,5, mas você pode usar maior, é que eu gosto do ponto mais apertadinho. Uma agulha que é específica para malha, ela é grandona, tá vendo? Cabe a malha no buraco aqui. E tesoura, nada mais que isso. Primeira coisa que você vai ter que fazer é tirar a película, que essas bases vêm uma proteção de cada lado. E você tira elas, ela fica bem, ela é assim, ó. Ó o brilho. Quando você tira, olha como é que fica melhor, viu? Às vezes você acha que tá arranhada, suja, você tira a película, tá perfeita. Tem dos dois lados, olha como é que ela fica perfeitinha, ok? Tirando essa película, a gente começa, primeira parte, colocando o fio na base para fazer um contorno para não deixar furinho. Então a primeira dica é essa, esse contorno que você vai fazer para não deixar os furinhos aparentes. Serve para qualquer tipo de base acrílica. Puxou o fio, vai ficar uma pontinha para baixo, não deixa essa ponta muito pequena, que a gente vai precisar dela. E segue fazendo ponto baixíssimo, preenchendo esses buraquinhos aqui com ponto baixíssimo. Vai ficar parecendo uma correntinha no contorno dos buraquinhos assim. Chegando aqui, faz o contorno assim, normal. Vai fazendo ponto baixíssimo em todo o contorno até chegar aqui de novo. Quando você chega aqui no penúltimo, que esse último buraquinho aqui você vai fazer para terminar a volta, em vez de puxar o fio do novelo que você tá puxando até agora, você vai puxar esse fio do início aqui. Vai puxar ele por dentro da volta e tirar, ok? A ponta do fio vai ficar para cima. E com isso vai ficar faltando uma última correntinha aqui, um último elo para concluir a volta. Para fazer esse elo, você vai vir no primeiro ponto, de trás para dentro, de fora para dentro, assim, puxar esse fio. Puxou, vem aqui no anterior, de baixo para cima e puxa ele para baixo também. Vai dar uma ajustada e aí você vai ficar com a sua volta completa e perfeitinha, ok? E aí você vai continuar trabalhando com o fio do novelo e escondendo essa pontinha aqui, não vai precisar cortar. Aí você vai ver aqui de onde esse fio que você vai trabalhar tá saindo, que você não pode pegar ele pelo mesmo lugar, você pega pelo ponto seguinte, ok? Pelo último ponto aqui que a gente trabalhou. E aí a gente vai fazer a segunda dica, que é completar os buraquinhos para começar a subir o nosso cesto. Subiu aqui por dentro do ponto, vai fazer a primeira laçada, que já corresponde ao primeiro ponto baixo da volta. E aí aqui a gente tem 3 pontinhos, um de quina, 3 pontinhos e um de quina. E aí no do meio a gente tá no primeiro antes da quina, ok? No do meio eu vou fazer 2 pontos juntos. Se eu tivesse com o fio 33, que é mais grosso, eu não precisaria fazer esse ajuste
de aumento aqui. Como eu tô com fio mais fino, eu faço 2 no mesmo buraquinho, para dar esse aumento que ele vai se acomodar melhor. No próximo, vou fazer 1. E no da quina, vou fazer 3, para fazer a volta dessa quina. No mesmo buraco. Se ficar difícil com a sua agulha, pega uma agulha mais fina. Tem que fazer os 3 pontos saindo do mesmo lugar aqui. Fez e vai seguir. Ponto baixo. Aí chegou no do meio, vai fazer 2. Se você tiver com a malha mais grossa, você não vai precisar fazer 2, faz um só em cada e aumenta só na quina, ok? E vai repetir isso. 1, chegou na quina, 3 juntos. Vai repetir até chegar aqui de novo. Cheguei aqui no final da carreira, eu vou dar uma afrouxada no fio. Venho aqui no ponto primeiro dessa carreira. Identifico aqui a primeira cabeça do ponto. O nosso primeiro ponto está aqui, a cabeça do ponto dele está aqui. De trás para frente, eu puxo essa laçada para trás. E depois eu vou fazer a nossa carreira de subida, que é só pela alcinha de trás. Então, dessa laçada que eu dei, eu vou pegar aqui só uma alça e mais a alça que ficou para trás. Dou uma ajustada aqui, aperto o fio, o que for necessário, e vou puxar o meu fio por aqui. Dou uma alturinha nele e uma laçada para fazer o primeiro ponto baixo. Ele vai ficar com essas alcinhas aqui de fora. E vou pegar nessa carreira toda só a alcinha de fora de cada ponto e a terceira alça, que é essa voltinha aqui que fica para trás. E aí eu vou dar mais firmeza no meu ponto com isso, ok? Pego então a alça de trás e mais a terceira alça para puxar os meus pontos dessa forma. Alça de trás e a terceira alça. Então, as duas aqui na agulha. Puxo, dou uma altura e faço. Vou fazer isso na volta toda. E nas quinas igual, não vou fazer mais aumento nas quinas, tá? Vou aproveitar para colocar esse fiozinho para dentro. Porque quando o cesto estiver pronto, vai ficar bem mais difícil colocar ele para dentro. Então, você coloca ele agora, de preferência. Tá vendo? Quando ele fica curto, fica um pouco mais difícil, mas você passa primeiro a agulha e depois pega ele que vai dar certo. Pronto. Tá pra dentro e a gente segue aqui nessa carreira, alcinha de trás, terceira alça, ponto baixo. Sem esquecer que a gente, quando não tá acostumado a trabalhar com malha, a gente tende a tensionar, porque a malha é elástica. Então, quando você puxar o fio, você dá uma ajustada para dar uma afrouxadinha nela na altura do ponto anterior e faz o seu ponto. Chegando no meu último ponto dessa volta, alcinha de trás, terceira alça, ponto baixo. Dou uma afrouxada, venho na cabeça do ponto anterior e puxo essa alcinha para trás. E agora começa o ponto baixo centrado propriamente dito. A gente vai soltar a alcinha e vem aqui no ponto anterior, passar pelo meio do ponto. O Vzinho do ponto tá aqui, o próximo aqui, dá pra ver bem. Vem no meio desse Vzinho do ponto, não é na cabeça do ponto, é no meio dele. Vou passar a minha laçadinha por dentro, pra só então puxar o meu ponto. Que vai passar, tá vendo? Pelo meio do ponto anterior.
e dou a laçada para fazer o primeiro ponto. Venho no meio do ponto seguinte, a cabeça do ponto seria aqui. A gente está passando pelo meio do V do ponto baixo para fazer o nosso ponto baixo. E a próxima dica importante desse sexto quadrado é sobre a quina. A quina, para que ela fique bem marcada, você vai precisar fazer um truquezinho aqui. Você identifica qual é o ponto que tá na quina. Se você considerar o ponto do meio desses 3 aumentos, você vai fazer nesse. E aí seu cesto vai ficar torto, faz no anterior. Porque se você é destro, seu crochê vai tender a ficar levemente inclinado para a esquerda. E com isso, se você faz no ponto do meio aqui, sua quina vai ficar deslocada e vai inclinar cada vez mais. Então, faz no anterior, ok? E em vez de trabalhar ele agora na quina, você pula ele, vem pro próximo e puxa o fio na altura que você precisa. Puxou ele na alturinha aqui, tira a agulha e deixa a laçada lá, dá uma segurada para ela não escapulir. E aí sim você vem no anterior, sem deixar puxar, vai laçar o fio sem deixar puxar essa laçadinha aqui. Viu? E ficaram 2 laçadas. E aí nessa laçada, você vai trabalhar o ponto baixo. Vocês viram que essa aqui não alterou o tamanho, né? Tem que ser assim, não pode alterar. Para depois de trabalhar essa, você poder fazer o seu ponto baixo nessa. E com isso, ele dá uma ajustadinha por trás que tende a deixar essa quina mais marcada. Vai fazer ponto baixo até chegar na outra quina. São 6 no meu caso aqui. 2, 3, 4, 5, 6. A cada lateral aqui tem 6 e mais o da quina. Chegou na quina de novo, vou repetir aqui com vocês. Pula o da quina, vem no próximo, deixa o fio lá esperando, volta, puxa outra laçada sem puxar a primeira aqui, faz seu ponto baixo, pega a outra de volta e faz outro ponto baixo. Depois segue e vai repetir essa quina até acabar a carreira. Final da carreira vai ser sempre do mesmo jeito. Faz o último ponto, sobe, procura a cabeça do ponto inicial para passar seu fio por trás. Vem no meio do Vzinho do primeiro ponto, passa o fio e laça por dentro de tudo. Sobe e começa a próxima carreira. E a próxima carreira vai ser igualzinho à anterior, inclusive com as quinas do mesmo jeito. Aquele mesmo esquema em todas as quinas. Eu vou fazer aqui 7 carreiras, contando com essa aqui já tem 2, vou fazer mais 5 pra gente ir para os acabamentos. O que aconteceu aqui comigo, que pode acontecer com vocês, é essa inclinação que eu falei. Ele tende a inclinar um pouquinho para a esquerda. Então, o que você pode fazer? Eu só notei essa necessidade na 7ª carreira. Eu já tô aqui com 6 carreiras de lateral, fora as iniciais. E aí, eu notei aqui, ó, que a minha lateral, onde eu fiz aquele esqueminha para ficar ressaltada a quina, ele tá inclinando. Então, a última carreira, eu senti necessidade de deslocar essa marcação um pouco para minha direita. Então, o que eu vou fazer aqui? Em vez de eu pular esse ponto aqui, que seria o da quina, eu vou passar para esse. Eu pulo ele, venho aqui no que seria a quina e faço a minha quina aqui um ponto antes. E depois faço de novo o outro ponto. Não vai dar diferença, vai manter a quina no lugar e vai ficar ok o seu cachepô. Eu vou seguir fazendo a minha carreira, minha última carreira,
desse jeitinho. Vou deslocar todos. Vou contar os 6 pontos da lateral e vou chegar na quina aqui um ponto antes e fazer a mesma coisa. Aqui onde seria o ponto de quina, eu passo para esse. Então, eu subo aqui um antes e aqui um antes. E sigo assim até o final da carreira. O último ponto aqui da 7ª carreira. E eu vou colocar o meu fio para dentro do mesmo jeito que eu venho fazendo. Só que agora, para fazer o acabamento, em vez de eu passar minha agulha pelo meio do ponto, eu vou passar aqui pela cabeça do ponto. Vou fazer um contorno de ponto baixíssimo para arrematar aqui a boca do cachepô. E aí eu venho em toda a cabeça de ponto, fazendo ponto baixíssimo e lembrando de afrouxar o fio para não ficar afunilando aqui, deformando a peça. Dou aquela esticadinha e puxo por dentro. O ponto baixíssimo tem essa tendência de ficar mais apertado, então tem que tomar esse cuidado. Puxa e afrouxa um pouco mais. Chegou no último ponto baixíssimo da sequência, para a gente fechar a volta, você vai puxar como se fosse fazer um ponto baixíssimo normal, só que você vai cortar o fio, deixa um pedacinho que dê para botar na agulha, e vai passar ele direto aqui. E aí vai ficar faltando a última voltinha aqui para completar, e a gente vai fazer igual a gente fez lá no início no acabamento do contorno. A gente vem aqui na cabeça do ponto que a gente iniciou essa carreira de ponto baixíssimo e vai passar o nosso fio aqui de dentro para fora. Depois vai voltar com ele aqui, o nosso fio tá passando por aqui, a gente tá vendo que ele tá saindo daqui, então a gente volta com a agulha por aqui até a parte de trás, assim, onde a gente vai arrematar ele. E assim o nosso acabamento fica contínuo, você não sabe onde começou, onde terminou. E é só esconder a ponta do fio, que eu venho aqui, vou passando entre os pontos, passo várias vezes, indo e voltando, para ficar bem escondidinho, sem risco dele querer aparecer. Eu passei bastante, corto o excesso se ele ficou grande e pronto. Daí é só dar um carinho nele, dar uma ajustada, conforme ele tem que ficar, retinho nas laterais e com as quinas marcadas. Depois você pode botar a sua etiqueta, fica bonita aquela que dá uma voltinha aqui, né? Fica um pedaço pra dentro, outro pra fora. E o nosso cachepô ficou assim, ok? Espero que vocês tenham gostado, que seja útil aí para vocês. Como eu disse, eu reuni informações de várias fontes e também muito erro, muito desmanche faz para chegar nesse resultado. E eu espero que seja útil para vocês, que vocês gostem, façam, me marquem e um beijo, até a próxima.